Bem-vindos ao Dev Raiz, o lugar onde o olhar crítico encontra as tendências que estão, de fato, redefinindo o PHP e o Laravel em produção. Hoje, a gente vai fundo nas fibers do PHP, e não é só para mostrar o como fazer, não. É para entender por que essa abordagem, que já foi adotada por gigantes como o Drupal, está causando um rebuliço no debate de arquitetura das equipes de mais alto nível. E o ponto de partida da nossa análise é justamente aqui. Essa declaração super provocativa do Tianfeng Han, o fundador do SWO, simplesmente balançou as estruturas da comunidade do core do PHP. Hoje, a gente vai investigar o debate intenso e as mudanças de arquitetura profundas que as fibers trouxeram, indo muito, mas muito além de um tutorial básico. Para a gente entender essa controvérsia toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e sacar qual foi a grande promessa que as fibers fizeram para os desenvolvedores mais seniors. Aqueles que, estavam há anos batalhando contra as limitações de I/O não bloqueante na linguagem. Tá, então o que é uma fiber, na real? Na essência, é um mecanismo de baixo nível. Pensa nele como uma forma de criar funções que podem ser pausadas e depois retomadas. Mas a grande sacada, a inovação de verdade, está em como essa pausa acontece. Ela literalmente congela a pilha de execução inteira, mantendo todo o contexto da aplicação intacto, prontinho para quando a execução voltar. Ok, vamos aprofundar nisso aqui que é crucial. As fibers atacam de frente um problema clássico conhecido como o problema da cor da função. Com os generators, que era o jeito artigo, se uma função lá no fundo da sua aplicação precisasse virar assíncrona, você tinha que sair mudando todas as funções que chamavam ela, uma por uma, até o topo para retornar um generator. Era um inferno. As fibers, não. Elas eliminam essa necessidade, o que torna a adoção de código assíncrono em projetos que já existem algo muito menos doloroso. Mas, olha, pensar nas fibers só como funções que pausam é perder a parte mais genial da história. Elas são, na verdade, um canal de comunicação de mão dupla, uma via de duas mãos entre o código que está pausado e o código que está controlando ele. Olha só que interessante esse fluxo. O método suspend não só pausa, ele envia um valor para fora. E o resumo, por sua vez, manda um valor de volta para dentro. Isso cria um verdadeiro diálogo. Pensa no Events Loop, por exemplo, gerenciando isso. Ele pode dizer para a fiber, ei, pausa aí enquanto eu espero a resposta da rede. E depois, beleza, a resposta chegou, toma aqui os dados, pode continuar de onde parou. E aqui a gente vê uma aplicação prática que é, brilhante. Executar queries de banco de dados que não dependem uma da outra de forma concorrente. Em vez de uma query longa bloquear a próxima, as duas podem ser disparadas ao mesmo tempo. A aplicação fica ali esperando as duas terminarem. Isso pode otimizar o tempo de resposta de uma forma absurda em operações que dependem muito de I/O. Só que, claro, uma implementação desse tamanho não ia ser um consenso, né? A introdução das fibers no PHP acendeu uma verdadeira batalha de filosofias sobre qual seria o futuro do PHP assíncrono. O centro de debate era o seguinte: a alternativa que o pessoal do Suoli propunha, que era um sistema de corrotinas completo, ia exigir mudanças muito profundas no PHP. Uma delas era tornar obrigatório o ZTS, o Zend Thread Safety. Traduzindo para o nosso dia a dia, isso prepararia o PHP para um ambiente com múltiplas threads, mas colocaria um peso, um overhead de performance que a imensa maioria das aplicações em produção simplesmente não quer ter. Do outro lado do ringue, o time ProFiber, que incluía gente do React PHP e do AMP, argumentava que as fibras eram uma peça fundamental, de baixo nível, mínima e, o mais importante, não opinativa. Elas resolviam o problema imediato da cor da função, sem precisar virar o core da linguagem de cabeça para baixo. E para botar mais lenha na fogueira, a controvérsia explodiu por causa do timing das objeções do time do SWO. Elas vieram com tudo bem na hora que a votação da RFC estava rolando. Isso gerou acusações de que era uma manobra estratégica para sabotar a proposta. E, o drama que rolou na lista de e-mails do PHP Internals foi gigantesco. Bom, no fim das contas, as fibers passaram. Mas a vitória na votação foi só o começo da batalha de verdade. Usar essa tecnologia em produção. E isso traz um novo conjunto de desafios de engenharia que são bem avançados. Não é nenhuma bala de prata. E aqui estão os trade-offs. Você ganha essa sincronia transparente, mas em troca, agora você precisa pensar na sua arquitetura para lidar com uma concorrência invisível. E mais, você passa a depender de um evento looping externo, que é o maestro que decide qual fiber roda e quando, e ainda tem que ficar de olho em possíveis problemas de compatibilidade. E tem um ponto aqui que não dá para ignorar de jeito nenhum. Fibers são uma ferramenta para trabalho limitado por I/O, ou seja, coisas como esperar por uma resposta da rede, do disco, do banco de dados. Elas não fazem milagre.
não dão paralelismo de verdade para cálculos pesados de CPU. No fim do dia, o PHP continua sendo, na sua essência, single thread. Então, como é que o pessoal está resolvendo esses pepinos? Para evitar que uma fiber concorrente interfira na outra, os engenheiros estão usando padrões como o Weak Maps para criar um contexto isolado para cada fiber. É algo parecido com o Thread Local Storage de outras linguagens. E o método throw permite uma gestão de erros bem mais sofisticada entre o event loop e a lógica de negócio. E tudo isso leva a gente para a grande questão, né? As fibers são, afinal, uma fundação sólida para o futuro da concorrência no PHP? Ou elas são só uma nova fonte de fragmentação no ecossistema? A grande verdade é a seguinte: a maioria das pessoas que desenvolve não vai e nem deveria sair escrevendo new fiber por aí. A gente vai usar frameworks como o AMP, o React PHP ou até mesmo o Sulu, que agora estão começando a usar essa fundação em comum. A ideia é unificar a base da sincronia no PHP. E isso não é só teoria, tá? Já está rolando em produção pesada. O Drupal, que é um dos maiores CMS do mundo, validou essa abordagem. Eles integraram fibers para melhorar a performance da renderização de páginas, provando que o valor como bloco de construção do core é real. O verdito final, ele ainda está sendo escrito linha por linha em código de produção ao redor do mundo. As fibers resolveram sim um problema antigo, mas também trouxeram uma nova camada de complexidade. A questão que fica no ar é se essa base vai unificar os esforços de código assíncrono ou se vai acabar criando novas ilhas isoladas no ecossistema PHP. A análise, como sempre, continua nos comentários.